Pessoal, vamos dar início agora ao culto fúnebre ou cerimônia fúnebre do Zé Toreiro, meu cunhado. Faleceu ontem. Hoje é dia 15 de novembro de 2025, 7 horas e 15 minutos, tá? Aqui estamos a convite, cozinha. Tivemos um momento muito especial, dia 8, agora de novembro à tarde, lá no Hospital São Luís, em Arara, onde eu conheci um maior número de familiares. O André, a Janaína, eu memorizei, nós memorizamos, eu e Maria Antônia. E aquele momento foi um presente de Deus para todos nós, entregue por Ele. Ele foi num crescendo. Ele foi ficando feliz, tão feliz, e de uma proposta para o CTI, ele veio para casa. Veio para casa porque era o desejo dele vir. E esse desejo foi atendido. Naquela ocasião, Deus me pôs na mente que eu deveria levar um óleo que, segundo a orientação bíblica lá, Tiago 5, estando alguém doente, devemos reunir a liderança da igreja, ou os líderes da igreja, orar por essa pessoa e ungí-la. Depois de estarmos lá, eu já estava visitando, porque nós estávamos dois grupos grandes embaixo, e aos poucos íamos subindo. Eu encontrei você lá, você estava lá, e outros membros da família, o André estava lá em cima. E aí, quando voltei, Deus me orientou: fala para o pastor me ungir. Eu estava com os braços do óleo, o pastor me ungir. Foi aquele momento. Tudo estava acontecendo como se tivesse sido, estava orquestrado por Deus. O relacionamento com a minha esposa de muito carinho, como uma filha. E ela estava lá. No momento certo, ela subiu. E eu quero ler para vocês o que eu li naquela ocasião. O que eu li para ele e oramos. Vou me valer de uma versão da Bíblia que é mais coloquial, e que em Isaías 46, da Bíblia Viva, diz assim: escute o que eu digo. Eu disse para ele: escute o que eu digo, José. Era o Senhor falando para José. Eu te criei e o sustentei desde que foi concebido. Eu tenho carregado desde o seu nascimento. Chame o nosso pastor já está presente, o pastor Bill Christie.
Ele é o nosso pastor aqui para a cidade de Leme. E aí eu continuei lendo para ele: mesmo na sua velhice eu serei o seu Deus. Cuidarei de vocês quando tiver cabelos brancos. Eu o criei, o carregarei, eu serei o seu Salvador para sempre. Para sempre, Salvador para sempre. O que quer vivendo, quer morrendo, a quem pertencemos? Somos de Cristo. Foi exatamente para isso que Ele se deu e nós o aceitamos como Salvador. O Senhor não falhou com ele. O Espírito Santo opera uma obra que tão somente Ele pode, mesmo que médicos digam, ele está sedado, não ouve mais nada, não reconhece ninguém, o Espírito Santo está ali trabalhando. E essa ação é tão intensiva, Daniel, e o Espírito Santo faz ele se lembrar de tudo o que aconteceu. E oferece-lhe condições de se arrepender. É o toque final que antecede ao descanso. E não é um descanso eterno, porque depois da morte segue-se a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. E o José teve momentos na vida. Sabe, às vezes, quando a gente se decide por ser diferente do que sempre foi, a família se preocupa. E nessa preocupação, às vezes toma atitudes que machucam. Eu estive conversando há pouco com o Manuel, é o primogênito, é o filho mais velho, e ele me contou, e vai repetindo agora em poucas palavras, o antes e o depois. Manuel, como era o seu pai? E em que se tornou o seu pai? É como eu tenho falado, pastor, meu pai, antes a família, muitos nos acompanhavam, eu como mais velho, que já falou sobre isso. Meu pai era uma pessoa que não queria nada com a igreja. E desde então, o meu avô, Florindo, ele aceitou a mensagem no estado do Paraná, e ele pregava de uma forma para a família, e queira ou não queira, refletiu muito na vida de toda a família depois. E meu pai sempre ouvia, mas ele nunca cedia, seu coração sempre era severo com a igreja. Ao passar do tempo, eu aceitei a mensagem, a Viviana, e foi assim um pouco da família. E minha mãe veio depois, cheia de paciência, de bondade, um coração muito puro, com tanta paciência com meu pai. Ela ia para a igreja, mas tinha horário de voltar para casa. Não poderia passar daquele horário. Tinha o almoço dele, e ele tinha aquela pilha com a igreja, não entendia o porquê.
não sei se era um tipo de ciúme dele, com minha mãe da igreja, mas minha mãe calma, tranquila, não discutia, não falava nada, no horário certinho deixava o culto e vinha para poder dar o alimento para ele. E os tempos passaram, o tempo passou, e muitos, às vezes, missionários da igreja vinham para a cidade de Leme, a gente não conhecia, alguns missionários vinham, e minha mãe estava viajando, o meu avô estava viajando, que eram as pessoas mais íntimas da igreja, e esse missionário chegava em casa e falava, e meu pai falava para ele, aonde você vai posar? Ele falava, não tem lugar. Eu vim para cá para receber apoio. Então você vai receber apoio. Ele ia, pegava a toalha, dava para a pessoa ir tomar o banho dele. O que eu tenho de comida é isso, vamos comer junto. E levava até depois até o quarto, conversava, levava até o dormitório e aquela pessoa repousava. Ele sempre foi um tipo de pessoas que acolheu, de pessoa que acolheu outras pessoas também, de pregador do Evangelho. Para resumir tudo, e o tempo se passou, e minha mãe descansou. Minha mãe foi embora. Mas a mensagem dela ficou gravada no coração do meu pai, com certeza. E a sua vida foi mudando muito, mudando. Até um certo dia, o Pepe, o Kleber, ele começou a dar estudo para minha irmã. E ele passou uns dias na casa da minha irmã. E ele no começo não frequentava os estudos. Aí o Pepe chegou para ele e perguntou, seu Zé, qual é o seu maior desejo? Ele falou, o meu maior desejo é ver a Licinha, que é Idalice, a minha mãe. Ele falou, então isso é fácil. Ele falou, não é não, Pepe. A Licinha morreu. A Licinha foi embora. Eu não vejo mais ela. O senhor vê? O jeito dele falar é incrível. O senhor vê, é só o senhor querer. Mas como que eu vou ver ela? É o senhor aceitar Jesus Cristo também. Porque ela está no seio da terra aguardando a volta de Jesus. E o senhor quiser ver ela, o senhor aceita Jesus. É fácil assim? É. Então eu vou estudar a Bíblia também. E esse homem, junto com a minha irmã, e o Pedro, como sábio, a Sônia também estava junto, né? Ele, como sábio, pregador do Evangelho, e ali deu estudo para esse homem. E ele aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Aquele pai que eu tinha no começo, não foi ruim para nós. Nós, como irmãos, nós sabemos falar muito bem dele, uma pessoa que nos cuidou bem, não é porque está morto que não, ele nos cuidou bem como filho. Mas houve uma grande mudança na sua vida. Então a gente está feliz por hoje ele ter aceitado Jesus. E com certeza ele vai rever a minha mãe. Com certeza ele vai ver a Licinha que tanto falava. Obrigado. Amém. Quer acrescentar algo? Aconteceu uma cena no dia que eu fiz o apelo para ele. Nós estávamos sentados em volta da mesa e eu nunca dei o estudo da Bíblia para a família com o propósito de converter, porque quem converte é o Espírito. Mas o meu propósito, eu sempre falei, nunca foi Solange, nunca foi Sônia, mas sempre foi ele. Eu frequentava a casa por causa dele, só que ele nunca soube. E aí um dia eu orando, eu falei, Senhor, eu não sei até que dia eu fui para aqui, né, dando estudo. Porque vai acabar os estudos e eu vou precisar ir para a próxima casa. E aí nisso ele veio pela cozinha, né, para falar. Ele nunca fez o que ele ia fazer naquele momento. Ele abriu a geladeira, pegou um copo de água e me ofereceu. Coloquei a água, aí eu falei, eu não tenho que falar uma frase da Bíblia que eu acho muito extraordinária. Eu falei, eu não quero não, mas se eu der da água que eu tenho, você nunca vai ter sede. Ele falou, eu quero dessa água. Eu falei, então senta aqui para a história. Aí naquele dia a gente estava dando estudo sobre a volta de Jesus. E aí naquele momento a gente levou para lugar e falar para ele. E aí eu lembro assim, o seu maior desejo, como o Manuel disse. E eu falei, e por que você quer ver ela? E aí é uma coisa que a gente para e pensa. Olha, tem muita coisa que eu queria ter dito e não deu tempo.
Então, eu falei, aceita ela. E quando ele voltar, você vai ter a eternidade para falar tudo que precisava aceitar. E aí, com a graça de Deus, vai ser tudo. Sabe, queridos, eu estava conversando com o João. Cadê o João? O João se considerava mais um filho do José. Mais um filho. E eu estive conversando com o vizinho. E sabe que vizinho é tão próximo, tão achegado e tão presente, que às vezes os parentes não estão tão disponíveis, tão perto, e os vizinhos socorrem. Obrigado pelos vizinhos que o José, que a família continua tendo. Obrigado pelos amigos. Ali tem amigos aqui da Impisa. Eu achei um nome, eu não conhecia. Tora, né? Tora? Toureiro. Zé Toureiro. Zé Toureiro. Trabalhava com tora, de madeira. Muitas histórias. E eu gostaria de sugerir a vocês que se reunissem outras vezes. Ele nos trouxe para essa segunda reunião, sem palavras, muitas lembranças, mas ao mesmo tempo um apelo. A divisão entre a vida e a morte é muito tênue e nos pega de improviso. Não precisa estar doente, ser idoso, nem estar errado, nem fora de casa. Basta estar vivo. Nós estamos vivos. Eu confesso que depois do hospital lá, e quando eu soube que ele viria para casa e veio, eu preciso ir lá, mas eu estava com tantas coisas para fazer. Não deu tempo de eu voltar a vê-lo em casa. É frustrante isso. O que ele diria para você, um homem que viveu os dois lados dessa situação religiosa? Que apelo ele faria a você? Que lembranças o Espírito Santo pode trazer à sua mente? Estamos aqui numa diversidade de religiões, de crenças, mas temos um ponto de encontro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo e deu a sua vida por nós, por você, o faria só por você. Essa demonstração tamanha de amor. Eu ouvi uma vez uma frase de uma moça que rejeitava um rapaz. Como que eu não haveria de amar alguém que me amou tanto? O amigo do pastor Bulhão, que deixou de estudar um ano para poder pagar no internato de uma moça, que ele era apaixonado por ela, ele amava, mas não tinha condições de se declarar. E no dia que se declarou para a moça mais bonita do internato, mas um dia ela ficou sabendo que ele fez isso através do Bulhão.
sabe, um amor maior, uma demonstração maior do que a de Cristo? Não tem. Não tem. Talvez você não conhecesse muitas coisas a respeito de José. E eu peguei aqui alguns dados. José Leocádio da Silva. Ele nasceu aos 25 de julho, 27, de 1937. 88 anos. E naquele sábado passou, lá no hospital era 8. Nasceu em Pão de Açúcar, Alagoas. Filho de Elmira e Leocádio. Em 1957, casou-se com Idalice. Desse casamento nasceram-lhes Manuel, Sônia, Valdir, falecido, Valmir, Selma, Valdemir, Solange, Sandra e Walter. São 17 netos, 21 bisnetos. Desculpe não mencionar os nomes de vocês, os cônjuges. E eu tenho aqui até o nome deles. O verso da Bíblia que muito marcou a família, e ele encontra-se em São João 8:32. Você se lembra? O Brasil memorizou isso, né? E vamos repetir? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele foi liberto ao abrir o coração, a mente, para as revelações de Deus que estão na Bíblia, para mim e para você. E houve uma mudança. Mudança essa, que era o desejo dele que fosse progressiva na vida de todos nós. Na vida de todos nós. E aqui tem um hino que este hino é cantado pela família em ocasiões especiais. Conheci de uma tribo aborígene da Austrália, e quando uma mãe estava gestante, e as mulheres se reuniam para compor um hino inédito para aquela criança, que ao nascer era cantado pela primeira vez, e se algum dia ele estivesse se desviando dos ensinos tribais, era também cantado o hino. E a última vez que era cantado era no dia do seu falecimento. E este hino é interessante, porque ele fala-nos da grandeza de Deus. Esse Deus tão grande, que quer vivendo, quer adoecendo, quer empobrecendo, quer enriquecendo, quer morrendo, ele vai continuar sendo tão grande, que vai ser bem maior do que todos os nossos problemas, do que todos os nossos pecados. E é baseado na grandeza desse Deus,
que nós cremos que nós nos encontraremos, não mais nessa situação, não mais, mas com um corpo glorificado para viver para sempre. Amém. Esta é a revelação divina para cada um de nós. Está preocupado com as rugas, com os cabelos brancos, um dia você vai ser 0 quilômetro como nunca foi antes. E eu gostaria que me ajudassem a cantar. Quão grande és tu! Temos aqui um auxílio tecnológico. Ontem, nas conversas que tivemos, eu me percebi que nem sempre somos unidos com respeito às crenças do que acontece quando a pessoa morre. Então, eu tenho por hábito usar nessas ocasiões uma seleção de versículos bíblicos que orientam. Depois você pode pegar no rodapé, aqui, a última parte, os versículos para você ler na sua Bíblia. Agora, tenta memorizar essa declaração fantástica de Jesus. Mas vamos cantar. Eu vou ler um pouco antes para que você possa cantar, caso tenha dificuldade com a letra. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a fico a pensar pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil, estrelas mil. Esse é o hino do meu Pai teu amado. poder, E toda vez que emociona, Senhor, maravilhoso. Toda a família ama esse hino. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, testemunhar no alto da montanha e a flor eu ouço a murmurar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Como grande grande és tu. então
levando a cruz, levando a cruz, os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ouvir Jesus, toda a nossa vida então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Amém. Esse Deus é grande, é maior do que todos nós, para nos colocar em seus braços, e nos braços de Jesus cabemos todos nós. Amém. Coloque-se como uma criança. Deixe que Ele cuide de você. Converse com Ele através da oração. Deixe que Ele oriente você através da Bíblia. Sabe o que ela sabia? Ela mesma. Vamos fazer essa leitura rápida. Aqui eu me refiro, crente é aquele que crê. Crê em Jesus, crê na Bíblia, crê que Deus responde às orações, crê que Ele vai voltar para buscar você. Amém. Amém. Que os corações de vocês não fiquem aflitos. Vocês confiam em Deus? Agora confiem em mim. Existem muitas moradas lá onde meu Pai mora. E eu vou preparar algumas para vocês. Quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar comigo onde eu estiver. São palavras de Jesus. Vamos juntos. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fique cheio de tristeza como aquele que não tem esperança, como aqueles que não têm esperança quando isso acontecer. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus ressuscitará todos os cristãos que já morreram. Familiares, pois o próprio Senhor descerá dos céus com potente clamor e com vigoroso toque da trombeta de Deus, e os cristãos que são mortos serão os primeiros a levantar-se,
para ir ao encontro do Senhor. Todos, Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até Ele nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus habitará conosco e seremos povo de Deus. Deus mesmo estará conosco e nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, confortemos encorajemos-nos mutuamente com essa notícia. Sabe, queridos, eu gostaria que recitássemos ou lêssemos o para memorizar. Tenha sempre isso em mente. Disse-lhe Jesus, lá em Betânia, onde residiam Marta, Lázaro e Maria, por ocasião da morte de Lázaro e ressurreição de Lázaro. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Você crê? Você crê? Crê? Amém. 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 Nós queremos. Nós queremos. E se cremos, não tenha medo. No que está desafiando você, se apegue com Deus. Converse com Ele. Ele dará vitória a você. Amém. Pastor Bill Quist e a irmã Rosa, sua esposa, que estão presentes, por favor. Queridos familiares y amigos, momentos como este, no somos confrontados con una realidad, que a vida es breve, mas a eternidad es real. Como el pastor Rinaldo dio la palabra, todos aquellos que no creen en Cristo tienen esperanza na Jesus. Agora, é natural que todos sentimos dor no coração, como as irmãs dizem que agora descanso. Mas a pergunta é: eu? Ele está pronto. Jesus voltará, tem uma esperança que ele ressuscitará. Amém. Mas e eu e você? Estamos prontos? A vida é breve. Hoje, antes de vir para aqui, recebi a ligação de um colega pastor meu, de Paraná. Disse: Pastor Bill, eu tenho uma notícia para você. Nosso colega, amigo, pastor João Nicolau, morreu ontem. Ele está deitado porque amigo meu, trabalhamos juntos. E em 2 dias ele, ajudando a todos aqueles que perderam suas casas em Paraná, ou tornaram. Eles viram um trabalho com a igreja de reconstrução das casas. E ontem ele, muito tarde, voltando a casa, meia-noite, cansado, dirigindo o carro, morreu em um acidente de alcoolismo. Irmão, a vida é. Por isso nós estamos aqui. Onde estamos? Depois que amanhã não estamos. A pergunta é:
Estamos prontos para o breve retorno de Jesus. Nosso irmão entregou sua vida a Jesus. A segurança da vida eterna está em Ele, mas nós estamos preparados, estamos prontos. Se chegar esse dia para cada um de nós morrer, estamos prontos. Então, antes de fazer uma oração, eu gostaria que minha esposa cante uma música que todos nós escutinhamos. É uma música que nos motiva para nos preparar para esse grande dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e todos nós vamos estar prontos. Amém. Essa música diz: não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá. Amém. Vamos a fazer uma oração de gratidão pela vida. O culto já se preparando para o final, pelo pastor. E desde já nós estamos agradecendo a todos pela presença, pela participação, em nome de Jesus. Este é um momento, Senhor, Deus de dor para todos nós, familiares e amigos. Mas é um dor com esperança, porque a promessa da ressurreição, o Senhor nos deixou, Senhor, como uma grande esperança. Que essa promessa seja fortaleza para a família, nosso irmão José, e para todos os amigos e todos aqueles que estão presentes. Amém. Querido Pai, e que o Espírito Santo possa nos motivar a cada dia para todos que estamos aqui, nos preparar para o breve retorno de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Abençoa cada dos nós aqui e que o testemunho do irmão José que agora descansa seja também uma motivação para um dia venha encontrar-nos, Senhor, com Ele no céu. Amém. E que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém. 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 Encerra neste momento o culto fúnebre, apresentado pelo primeiro pastor, depois continuidade por esse pastor, eu não sei dizer o nome. E que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.